Você estuda, estuda, estuda e sente que não evolui. Talvez o problema não seja a falta de esforço, mas a falta de dados. Como é? Nesse vídeo eu vou te ensinar a usar dados para estudar melhor, criar metas de estudos e ter uma rotina de alta performance. Vamos nessa. Meu nome é André Corleta e eu sou cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, o Me Salva. Hoje eu dedico meu tempo a ensinar alunos normais a se transformarem em estudantes de alta performance com estudos mais inteligentes. E assim passar nas provas mais rápido. Vamos lá, imagina um atleta que treina todos os dias, mas não cronometra o seu tempo. Ele não anota os seus resultados numa planilha. Como que ele vai saber se ele está melhorando? E agora pensa, você faz a mesma coisa com seus estudos. Você estuda, estuda, estuda no escuro. Ou pior, você estuda olhando para alguns números que não refletem a sua evolução real. A mais clássica é a porcentagem de acertos em listas de exercícios. Meu irmão, você está acertando 80%? Legal. Mas você vai acertar 80% lá na hora da prova, com a pressão, com um monte de questão misturada? Esses indicadores, eles enchem o nosso ego e parece que, uhul, estou no caminho certo, mas não são bons indicadores de estudos. A verdade é dura, mas é a seguinte: indicadores como o número de aulas assistidas, o número de questões resolvidas, a porcentagem de acertos em listas de exercícios não refletem a sua proficiência real. A única coisa que você precisa medir nos seus estudos se chama tempo. O tempo é a medida fundamental de sucesso nos estudos. Quem se dedica mais tempo nos estudos tende a ir melhor nas provas, tende a aprender mais e tende a se tornar um estudante mais proficiente. Então, presta atenção. A única coisa que você devia estar medindo e você não está é o seu tempo de estudos. E é a partir daí que a gente vai criar metas de desempenho e você vai controlar essas metas. Inclusive, eu vou te dar um material aqui para te ajudar a fazer isso. Então, vamos lá, como que a galera faz? Ela não cria meta de tempos, ela cria meta de conteúdo. Então é assim, hoje eu vou estudar biologia, hoje eu vou estudar fotossíntese, hoje eu vou acabar aquela lista de exercícios. Percebe o problema dessa meta? É que você não sabe quanto tempo vai demorar, velho. Talvez fotossíntese seja muito mais difícil do que você imagina. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar a tarde inteira, você tinha que estudar outras coisas, e aí começa matéria acumulada, maior vilão do estudante brasileiro, matéria acumulada. Justamente porque você está criando meta errada. Você está criando meta de conteúdo e não meta de tempo. A sua meta de tempo vai ser medida em pomodoros. O que é um pomodoro? É uma sessão de 30 minutos de estudo. Muito simples, você vai pegar um cronômetro regressivo, aquele que vai do 30 até o 0, e você dá play. No momento em que você dá o play ali, você foca nos seus estudos, na atividade que você precisa fazer, e quando tocar o despertador, significa que você cumpriu um pomodoro. Pode fazer pequenas pausas depois, pode emendar um pomodoro no outro, não tem problema. A grande questão aqui é, a unidade de medida é pomodoro, e pomodoro é igual a 30 minutos de estudo focado. A sua meta do dia vai ser estudar 4 pomodoros de biologia, estudar 3 pomodoros de matemática, estudar X pomodoros de qualquer coisa. Fechou? Essa é a meta. Simples, mensurável, alcançável, relevante e baseada em tempo. 5 características de uma boa meta SMART. Então vamos lá, você criou a sua meta. Você pode pegar essa meta do dia e extrapolar para a meta da semana. E aí você tem uma meta semanal de pomodoros. É claro que a sua meta de horas é a metade dos pomodoros. Ó a matemática, ó a Nazaré. Se você quer estudar 40 pomodoros na semana, isso significa que são 20 horas de estudo. E aí você controla essas metas. Eu vou te dar 2 jeitos de fazer isso. O jeito da idade da pedra e o jeito da idade da internet. Lá na idade da pedra, como é que você fazia para controlar quantos pomodoros você fez colhendo trigo? Se você tivesse um cronômetro, você ia pegar e ia fazer um palitinho para cada pomodoro. Então, vamos lá. Fiz um pomodoro, fiz outro pomodoro, fiz outro pomodoro. E assim vai, né? Você vai fazendo os quadradinhos, cada quadradinho é 5 pomodoros. Se a sua meta da semana é bater 40, você vai acompanhar por ali e você vai ver numa hora, quando tiver 40 palitinhos, você bateu a meta da semana. Esse é o jeito antigo de fazer e funciona super bem, tá?
Agora tem um jeito que é um pouco mais moderno. E eu tenho uma planilha que eu criei para você justamente fazer isso, controlar as suas metas de estudos. Você entra na planilha, você preenche qual é o seu projeto, quantos pomodoros você quer estudar por semana, e aí você vai ir registrando lá, cada vez que você fizer uma sessão de estudo, quantos pomodoros você fez. O que vai acontecer? Você vai ter os seus gráficos de desempenho, que medem se você está batendo as suas metas de tempo ou não. E aí você tem controle sobre o principal indicador dos estudos, que é tempo de bunda na cadeira. E esse indicador vai fazer você ser aprovado. É ele que você tem que perseguir em primeiro lugar. Uma hora você até pode olhar para a porcentagem de acertos em simulados, primeiramente, como segunda métrica. Depois, você pode olhar para métricas de desempenho em termos de número de itens feitos. Questões feitas, aulas assistidas, são também métricas mais ou menos boas, ok? Mas então vai de cima para baixo. Você primeiro precisa cronometrar o tempo, velho. O tempo é rei quando a gente fala de estudos de alto desempenho. Depois disso, você começa a controlar outras coisas. Mas o tempo é com você. E tem uma planilha aqui, velho, gratuita, não falei isso, mas é só entrar e baixar, cara. Vai, faz, mede e bora. Bora estudar melhor. Tamo junto? Um beijo no coração. A gente se vê. Até as próximas.